Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando neste domingo a festa do batismo do Senhor. O evangelho que nós ouviremos, um texto tirado do capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 15 e 16, depois 21 a 22, coloca diante de nós este mistério do batismo do Senhor. E quando nós celebramos o batismo do Senhor, nós devemos olhar também e percebermos que também nós um dia fomos batizados. É claro que o batismo do Senhor foi submeter-se àquele rito penitencial de João Batista e receber o Espírito. Jesus recebeu o Espírito, depois foi conduzido pelo Espírito. O nosso batismo, ou no nosso batismo, nós fomos inseridos no mistério de Cristo. Quando foi derramado água na nossa cabeça, ou batismo por imersão, fomos imergidos na água, nós entramos no mistério de Cristo. Nós morremos com Cristo para ressuscitarmos com Cristo. Nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos membros da grande família dos filhos de Deus. Mas contemplemos o mistério do batismo de Jesus. Diz o texto do Evangelho: naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus, porém, recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Amados e amadas de Deus, a primeira parte do Evangelho coloca, primeiro, a expectativa do povo e a palavra de João Batista. O Evangelho diz: o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. O mistério de João Batista. João Batista é o precursor, João Batista pregava, João Batista batizava. Como o próprio nome diz, João Batista, quer dizer o batizador, aquele que batiza. E diante do mistério de João Batista, diante daquilo que João Batista fazia, diante da sua pregação, as pessoas se perguntavam se João não seria o Messias. Se tinha toda a expectativa messiânica e as pessoas se perguntam, diante de João Batista, se ele não é o Messias. E qual é a palavra de João Batista? O que diz João Batista diante dessa expectativa? O Evangelho diz: por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Amados e amadas de Deus, João é um homem humilde. João tem muita consciência do seu papel. Ele batiza com água. João batizava no Jordão. As pessoas iam até ele, confessavam seus pecados e se submetiam a um rito penitencial com a água. Era chamado o batismo de João Batista. Esse é o batismo de João, é um batismo de conversão, é um batismo para a remissão dos pecados. Mas João diz algo mais: mas virá aquele que é mais forte do que eu, o Messias. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. João é um homem humilde. Ele percebe que diante do Messias, ele não é digno nem de ser servo do Messias. O servo é aquele que desamarra a correia das sandálias do seu Senhor. E diante do Messias, ele não é digno nem de ser servo. João é um homem humilde, de uma humildade sem igual.
eis o mistério de João Batista. E João diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João batiza com água, o Messias batizará com o Espírito Santo. Quer dizer, dará o Espírito Santo. O seu batismo será um batismo que dará o Espírito Santo. O batismo de João, se nós olharmos bem, água, é um batismo material. Mas claro que tem um significado profundo, no sentido de que as pessoas que se submetem ao batismo de João se arrependem dos seus pecados, mudam de vida. O Messias, ele batizará com o Espírito Santo, quer dizer, o Messias dará o Espírito Santo. O Messias é aquele que dá o Espírito Santo. E o Evangelho agora continua. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Amados e amadas de Deus, é interessante isso aqui. Se o batismo de João era um batismo para pecadores, se o batismo de João era um batismo para a remissão dos pecados, Jesus não tem pecado, por que ser batizado por João? Por que se submeter a este rito de João Batista? Claro que está aqui a solidariedade de Jesus com os pecadores. Sem ter pecado, ele se torna solidário com os pecadores. E se submetendo a este rito penitencial de João Batista, ele manifesta sua solidariedade com Israel, que estava longe de Deus, com aqueles e aquelas que estavam longe de Deus. Assim é Jesus, é aquilo que será depois a sua redenção, onde ele morre pelos pecadores, ele dá a vida pelos pecadores. Também o rito do batismo é isto, onde Jesus, sem ter pecado, se submete àquele rito penitencial de João Batista. Mas no batismo de Jesus acontece algo mais. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível de pomba. Amados e amadas de Deus, Jesus se submete àquele rito penitencial de João Batista. E agora, enquanto reza, Jesus recebe o Espírito. Jesus é ungido pelo Espírito. E ungido pelo Espírito, ele vai desenvolver todo o seu ministério na força do Espírito. Vai ser conduzido pelo Espírito. Na cruz entregará o Espírito e ressuscitado ele será doador do Espírito. O Espírito, amados e amadas de Deus, não é uma marginal na vida de Jesus. Não é alguma coisa sem sentido na vida de Jesus, não. É o Filho de Deus, é o Salvador, que é constituído Christos, quer dizer, ungido, mas ungido o quê? Ungido pelo Espírito e conduzido pelo Espírito. Por exemplo, na sinagoga de Nazaré, Jesus lê aquele texto do profeta Isaías e proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quer dizer, Jesus é conduzido pelo Espírito. E há um texto muito interessante nos Evangelhos, onde acusam Jesus de expulsar demônios por Belzebu. E Jesus vai dizer, se é por Belzebu que eu expulso demônios, os demônios estão divididos entre si. E todo reino dividido caminha para a ruína. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, o reino de Deus já chegou até vós. Quer dizer, dedo de Deus é Espírito de Deus. Jesus é aquele que age pela força do Espírito de Deus. Jesus é aquele que expulsa demônios pela força do Espírito de Deus. Jesus é aquele que Jesus é aquele que ungido pelo Espírito vai colocando em movimento o reino de Deus através de gestos, através de palavras, através de ações. Conduzido pelo Espírito. E conduzido pelo Espírito, se torna depois doador do Espírito. É o que nós assistimos em Pentecostes. Pentecostes é o quê? É Cristo que vai ao Pai e agora manda para os seus, unge os seus com o dom do Espírito Santo. É aquilo que a igreja continua a fazer até hoje. Através do sacramento da crisma, principalmente, através do batismo. No batismo nós já recebemos o Espírito, somos ungidos, recebemos o Espírito, mas há um sacramento próprio do Espírito, que é o sacramento da crisma. E o Evangelho se conclui, então,
E do céu veio uma voz: tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem querer. Agora o Pai proclama quem é Jesus. Manda sobre ele, unge com o Espírito e proclama: tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem querer. Quem é Jesus? Jesus é o filho amado do Pai. É aquele no qual o Pai se compraz, é aquele no qual o Pai coloca o seu bem querer. Este é Jesus. É bonita a cena, amados e amadas de Deus. Jesus se submete àquele rito penitencial de João Batista. O Espírito, Jesus está rezando, isso é típico do Evangelho de São Lucas, nos momentos centrais do ministério de Jesus ele está rezando, o Espírito desce sobre ele e o Pai proclama quem é Jesus. Jesus é o seu Filho amado. No batismo, nós também nos tornamos, no Filho, filhos amados do Pai. O batismo faz isso em nós. Nós não somos pessoas qualquer diante de Deus. Diante de Deus, nós temos a dignidade de filhos e filhas. E temos a dignidade de filhos e filhas por quê? Porque Jesus nos a deu. Jesus nos deu esta dignidade de filhos e filhas. Nós nos tornamos filhos no Filho. Ele é o Filho eterno. Ele é aquele que provém do Pai por natureza. Nós nos tornamos filhos por adoção. Isso o batismo faz em nós. Celebremos então com alegria o batismo de Jesus, contemplemos o batismo de Jesus, contemplemos Jesus que se submete com humildade àquele rito de João Batista, se torna solidário com os pecadores, Jesus que recebe o Espírito, que rezando recebe o Espírito, o Pai que proclama para nós quem é Jesus. E tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem querer. Mas olhemos também para o nosso batismo, recordemos neste dia o nosso batismo, percebamos o mistério daquilo que o batismo fez em nós. Nos tornou filhos e filhas de Deus, nos inseriu na grande família dos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, que é a Igreja. Boa celebração do batismo do Senhor, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.